Meus queridos, hoje eu trago uma lista com filmes de terror imperdíveis. Vamos lá que tem muita coisa boa e são filmes que você não pode morrer sem assistir, hein? Vamos lá. Importante, nessa lista não consta nenhum filme de zumbi. Por quê? Porque temos uma outra lista exclusiva sobre filmes de zumbi. Os filmes não estão em nenhuma ordem certa. Não dá para categorizar esses filmes em ordem, porque todos eles são imperdíveis e vocês precisam assisti-los. Vamos lá. O Iluminado, The Shining. Um filme de 1980, obra-prima de Stanley Kubrick com Jack Nicholson. Todo mundo já ouviu falar desse filme, né? Principalmente a cena clássica, né? Do Jack Nicholson na porta lá. Here's Johnny! É imperdível, eu devo ter assistido esse filme 1 milhão de vezes, inclusive quando eu era pequeno. E adorava esse filme, adorava. O filme é baseado numa história de Stephen King, que a história original do Stephen King não é tão boa. E o Stanley Kubrick tirou essas partes e fez um filme aterrorizante. Eu gosto porque ele tem alguns momentos em aberto, principalmente o final, ele deixa margem para interpretação. Não vou comentar aqui, óbvio, não vou dar spoiler, mas é imperdível. Algumas cenas, por exemplo, que eu tenho que citar, né? A cena do elevador que jorra sangue, a cena das menininhas gêmeas. Esse filme é repleto de cenas antológicas e eu adoro, adoro. Creepshow, o filme de 1982, uma coletânea de histórias de terror dirigida por George Romero, meu querido George Romero. Esse filme é uma homenagem às revistas em quadrinhos da EC Comics dos anos 50. E ele presta essa homenagem descaradamente mesmo. Ele só não usa o nome Tales from the Crypt com medo de não tomar o processo. Mas essa coletânea de histórias muito bem feitas, muito interessantes. É um filme também que eu assisti na época e eu assisti e reassisti, adorava, assim. Na verdade é um menino lendo uma história em quadrinhos e cada história da revista vira um curta-metragem. Tem, por exemplo, uma história que o Stephen King atua, que é um cara que encosta num cometa e começa a se transformar em planta aos poucos. É muito divertido. A história O Dia dos Pais também, uma história de zumbi. Várias histórias antológicas e inesquecíveis. Mas, por exemplo, posso citar também uma história que tem o Leslie Nielsen como um vilão. Aquele cara que a gente conhece como o cara engraçado, um ator engraçado, né? E ele é um vilão, assim, malvado mesmo. Ele enterra a mulher dele e o amante na praia, só deixando o pescoço assim pra fora e coloca câmeras pra ficar assistindo aquela cena sádica, né? Detalhe para a melhor história de todas, que é a história que me fez ter trauma de baratas. Eu assisti esse filme quando eu era uma criança e adquirir esse trauma de baratas por causa dessa história, que é espetacular. É um velhinho que mora num prédio isolado, ele tem toque, mania de limpeza, e eu não vou falar mais, mas ele tem problemas com baratas, viu? Assistam, Creepshow. Evil Dead, de 1981. No Brasil é conhecido como Morte do Demônio, né? Não tem nada a ver esse nome. O filme de Sam Raimi que me cativa por ser extremamente frenético, né? Um filme que não para. Ele é quase que um passeio de montanha-russa, porque ele não para em nenhum momento, né? É maravilhoso. A câmera frenética, efeitos especiais para a época muito inovadores, inclusive a câmera que representa a visão, né, do demônio. Ele criou esse sistema para fazer essa câmera que corre vertiginosamente pelo cenário. É incrível. Alguns efeitos do filme hoje em dia estão datados. Assista com a visão da época, tá? É um filme divertido, ele não é um filme para dar medo, é um filme divertido. É quase uma aventura, na minha opinião. Inclusive tem um remake que também é bom, hein? E o remake subverte algumas coisas definidas no original. Inclusive, é um filme mais sério. Se bem que o primeiro Evil Dead até que era um pouco sério. O segundo já partiu pra galhofa e aí é um terrir total, mas mesmo assim é divertido. Vale a pena ser assistido o segundo também. Tem alguns momentos em stop motion que hoje em dia envelheceram muito mal, né? Stop motion envelhece muito mal, mas vale a pena ser assistido. O Bebê de Rosemary, filme de 1968, dirigido por Roman Polanski. Esse filme, controverso para a época, eu não gosto muito de filmes de terror sobrenatural, mas o Bebê de Rosemary tem um clima tão tenso, tão cativante, que me segura. É uma obra-prima, né? A menina, vivida por Mia Farrow, que muda para um apartamento cheio de vizinhos estranhos, né? E engravida do demônio. Eu gosto muito da tensão que esse filme causa, o clima dele. E a música tema é
uma das coisas mais espetaculares. A canção de ninar tema é sensacional. Uma curiosidade que não tem nada a ver com o filme, mas é interessante. Enquanto Roman Polanski estava rodando esse filme na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesse mesmo momento, Charles Manson, aquele maluco psicopata, e a turma dele de débeis mentais, estava matando a mulher do Roman Polanski em Los Angeles, a Sharon Tate. E detalhe, ela estava grávida, então foi uma coisa escabrosa, horrorosa. Esse filme estava em processo, né, de produção, então até ele foi impactado até por isso, né? Você vê que o clima tenso da realidade foi passado por filme. Assista com isso em mente, porque eu acho que o filme fica até mais assustador. Suspiria, de 1977, um filme italiano dirigido por Dario Argento. É uma obra de arte, eu considero uma obra de arte. Ele tem uma atmosfera onírica, né? Uma coisa de sonhos, e ele tem uma iluminação tão própria, tão bem trabalhada, alguns momentos tão poéticos nesse filme, e é uma história um tanto quanto besta até, eu vou falar a verdade. É uma menina que vai estudar numa academia de balé, e aí descobre que lá... Bom, não vou contar muito, mas descobre que lá não é bem uma academia de balé. Mas não é pela história esse filme que eu tô indicando, tá? Eu tô indicando esse filme pela atmosfera, pelo clima que ele cria e pelas cenas em si, né? Pelo impacto das cenas. Tem cenas fortíssimas e é um filme tão bonito, a música, tudo é lindo nele. A música foi criada por uma banda italiana, Goblin. Escute a trilha sonora separado, você vai ficar maluco. Dario Argento, que depois até tentou fazer até uma continuação do Suspiria e não conseguiu, assim. Uma continuação foi uma vergonha, né? Na verdade é uma trilogia, a trilogia das mães. E o Suspiria, na verdade, é o segundo filme dessa trilogia. Mas se você tiver que assistir um filme do Dario Argento, assista Suspiria. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Me empolguei. Eu falei aqui de cabeça, tá? Então, assim, eu me empolguei porque são filmes que eu assisti tanto, todos esses filmes que eu falei, que eu me empolguei muito. Espero que eu não tenha viajado demais. Comentem aí o que vocês acharam. Querem que eu fale mais de filmes aqui no canal? Comentem que a gente fala mais de filme. Se inscrevam no canal para vocês sempre receberem as novidades. Clique lá no sininho de notificação, porque aí vocês vão receber por e-mail as novidades. É isso aí, meus queridos. Beijo no coração. E muito...